Hoje nós estamos iniciando um novo capítulo, nova etapa. Terminamos o livro de Esther e agora estamos voltando para o livro de Esdras. Nós ficamos bastante tempo fora do livro de Esdras, porque os primeiros 6 capítulos falam a respeito da reconstrução do templo, do primeiro retorno do cativeiro para a terra de Israel. E depois nós ficamos bastante tempo com os profetas, Ageu e Zacarias, que eram contemporâneos, mas Zacarias ainda continuou profetizando um pouco depois dessa primeira época da reconstrução do templo. Depois nós fomos para o livro de Esther, daqui a pouco eu vou mostrar o diagrama, um que já usamos em outras etapas também. E ficamos então no livro de Esther, que entra num intervalo, numa lacuna, porque o livro de Esdras, ele tem esses primeiros 6 capítulos que já estudamos, que relatam essa primeira parte, né, a primeira etapa da restauração, o primeiro período da restauração com Zorobabel e Josué, o sacerdote, e depois nós estudamos os profetas paralelos, mas entre o final do capítulo 6, que fala a respeito do final, como completaram a reconstrução do templo, e o capítulo 7, que nós vamos começar hoje, tem uma lacuna de quase 60 anos, 58 anos. Então, nesse período, nesse intervalo entre o capítulo 6 de Esdras e o capítulo 7, que entra historicamente, cronologicamente, o livro de Esther. Como nós estamos fazendo um estudo da linha cronológica, seguindo a linha histórica dos relatos na Bíblia, então foi por isso que nós deixamos Esdras de lado por um tempo e fomos estudar o livro de Esther. Então, agora nós estamos prontos para retomar o relato do livro de Esdras, e nós vamos começar, então, hoje, no capítulo 7, quando nós agora vamos conhecer o homem que deu o nome ao livro de Esdras, porque nós já estudamos 6 capítulos dessa primeira época, mas provavelmente Esdras não tinha nem nascido ainda, nesses primeiros 6 capítulos. Nós não sabemos a idade de Esdras quando ele voltou, quando ele veio, né, da Babilônia para Israel, no capítulo 7 em diante, mas como se passaram quase 60 anos e depois da volta inicial, no início do livro de Esdras, 20 anos antes, então nós podemos dizer que do capítulo 1 de Esdras até o capítulo 7, se passaram quase 80 anos. Então, provavelmente, Esdras talvez tivesse 40 anos, 50 anos, não sabemos a idade que ele tinha. Talvez até fosse mais jovem, não dá para saber. Mas, seja qual for, 30, 40, 50 anos, ele não tinha nascido quando Zorobabel fez o primeiro retorno depois do cativeiro. Então, esse é o contexto. Já vamos falar um pouquinho mais sobre essa introdução, entender a situação histórica, quem era rei da Pérsia. Vamos nos situar um pouquinho e começar, então, a ver essa nova etapa na restauração. O templo já foi reconstruído na primeira etapa. O templo está todo reconstruído, está funcionando, o altar, a casa de Deus, sacerdotes, está tudo em funcionamento, faz tempo já, mas tem uma outra etapa importante para a restauração. Nós estamos falando sobre restauração porque o cativeiro representa a etapa final de decadência, de afastamento dos propósitos de Deus. Tudo que Deus fez durante séculos e séculos, a partir de Abraão, a partir de Moisés, a partir da entrada na Terra Prometida, tudo que Deus foi construindo foi praticamente tudo perdido. Não tudo, porque houve uma preservação
da lei, houve assim, aquilo que tinha sido feito, não ia gastar tanto tempo para refazer, porque não foi tão difícil fazer a casa de Deus como foi inicialmente. Mas a restauração é porque o cativeiro representa um arraso, uma destruição de tudo que Deus tinha dado para eles, né? Terminando com a expulsão, o exílio da terra prometida. E a casa de Deus foi destruída, a cidade de Jerusalém. Então, tudo foi perdido por um tempo. E a igreja tem muitos paralelos com a história da igreja. Então, quando nós falamos de restauração, estamos falando de Deus, depois de um tempo de tratamento, de trabalhar, de cumprir o seu propósito através da disciplina. Então Deus começa a reconstruir. E esse processo tem acontecido mais de uma vez na história. O povo de Israel voltou nessa época, mas depois da vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus, eles foram dispersos e tudo foi destruído outra vez. Então, e a igreja tem passado por fases sucessivas de perder, de recuperar alguma coisa, perder de novo, como no livro de Juízes, aquele ciclo de se afastar de Deus, de perder a liberdade, de perder o governo de Deus, de perder a própria liberdade mesmo dentro da terra prometida. Então tem esses ciclos de afastamento, de apostasia, de perda e depois de restauração. Então esse processo de restauração é um fator contínuo na história do povo de Deus. Agora, evidentemente, Deus não está andando em círculos, porque se fosse só o livro de Juízes parece muito círculo, né? Porque segue o mesmo ciclo várias vezes. Deus liberta, Deus levanta um libertador, e aí eles voltam para Deus, e as coisas começam a entrar nos eixos novamente, mas aí aos poucos vai perdendo, e então você tem esse sobe e desce. Mas ainda que algumas etapas na história possam parecer que está só andando em círculos, e a nossa própria vida individual pode muitas vezes parecer que a gente tem uma fase de comunhão com Deus, de dar fruto, de ter a bênção de Deus na nossa vida, depois tem uma outra etapa que parece que perde bastante, ou quase tudo, e depois volta. Então a nossa vida e a vida coletiva, né, do povo em geral pode parecer que é uma fase circular, de estar sempre sobe e desce ou andando em círculos. Mas Deus não está andando em círculos, a história está caminhando para um objetivo. Deus está fazendo muitas coisas que não são visíveis para os olhos humanos e muitas vezes nem para quem está participando do processo. Enfim, esse é o assunto de restauração, e vamos nos aprofundando nisso com a ajuda de Deus. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude neste momento. Reconhecemos, ó Deus, a nossa incapacidade, mesmo sabendo, mesmo tendo os fatos na Bíblia, ou na história, ou na nossa vida, mesmo a gente tendo diante dos nossos olhos os fatos que aconteceram, a história do que aconteceu, muitas vezes nos falta a capacidade de interpretar, nos falta o entendimento, a sabedoria de realmente penetrar mais, de conhecer mais o que o Senhor está fazendo no meio de situações que parecem improdutivas, que parecem ser sem um objetivo. Nós estamos olhando para um momento na história do teu povo que está relatado aqui no livro de Esdras, e pedimos ajuda do Senhor. Abre os nossos olhos, toca no nosso coração, ajuda-nos, Senhor, a enxergar aquilo que o Senhor deseja
revelar para que a nossa caminhada nos dias de hoje possa não só ter mais sentido, mas que possa se alinhar contigo. Queremos alinhar os nossos passos contigo e pedimos isso por amor do teu nome, do teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Coloquei aqui na folha, é um resumo, mas nós estamos usando, eu coloquei à disposição uma folha que mostra a cronologia desse período. Nós usamos essa folha no início do livro de Esdras 1. Usamos essa folha de novo no início do livro de Esther. E agora estou colocando novamente, porque é uma folha que mostra toda a cronologia deste período de tempo, que é abrangido pelos 3 livros, e tem os profetas, mas os livros históricos são Esdras, Esther e Neemias. Então nós já estudamos metade do livro de Esdras, mais da metade, o livro de Esther. Agora estamos voltando para completar o livro de Esdras e depois passaremos para Neemias. Esse final do livro de Esdras é bem próximo ao livro de Neemias. Então, rapidamente, vamos olhar. Não vou falar detalhadamente sobre cada parte, mas a história tem uma variação. Às vezes você vai ler no livro, fala 536, outros falam 538, tem uma variação pequena de datas, dependendo da fonte, mas estou colocando aqui, 536 foi o ano em que Ciro, o rei da Pérsia, deu o decreto liberando o povo para voltar depois de 70 anos no cativeiro, liberando o povo para voltar de acordo com profecias de Isaías, de acordo com profecias específicas, da duração do cativeiro do profeta Jeremias. Então, em 536, eles voltaram. Então, estamos aqui, 536, a primeira etapa, aqui como não tem muito espaço, está bem resumido aqui, mas eu coloquei templo por quê? Porque até mesmo no decreto de Ciro, ele falou, vocês podem voltar para a sua terra, mas ele mesmo colocou, não é só voltar, vocês podem voltar e reconstruir o templo. Ciro sabia que Nabucodonosor tinha destruído a casa do templo de Deus, naquele tempo. Então, o objetivo, o grande fator central da primeira etapa da restauração foi a reconstrução do templo. Então, só coloquei templo, mas é a reconstrução do templo e que levou esse tempo que está aqui embaixo, 536 a 516. Lembrando que eles não ficaram o tempo todo reconstruindo o templo, eles ficaram parados em torno de 16 anos. Eles começaram a reconstruir o templo e aí foram impedidos, desanimaram, pararam, e depois Deus levantou Ageu e Zacarias para falar, voltem a trabalhar na casa de Deus, porque esse é o seu objetivo principal. Então, esse é primeiros 6 capítulos de Esdras. Os líderes, os protagonistas nesse período foram Zorobabel, descendente da linhagem de Davi, e Josué, sacerdote da linhagem de Arão, da linhagem dos sacerdotes. Então, os dois foram os líderes, mas Deus também usou muito Zacarias e Ageu como profetas, que também foram importantes. Os reis da Pérsia nesse período foram Ciro, e depois no meio de Ciro e Dario ainda tem um outro rei, o filho de Ciro, mas não aparece a não ser que seja com outro nome, mas ele não aparece no relato. Mas quem era o rei quando o templo foi terminado foi o rei Dario. Então nós temos Ciro e depois Dario. Então essa é a primeira etapa da restauração, que corresponde aos primeiros 6 capítulos de Esdras.
E depois, como expliquei, entre o capítulo 6 de Esdras e o capítulo 7, que nós estamos começando agora, entra o livro de Ester. E esse tem um espaço de 58 anos entre os dois capítulos. Mas o período de Ester, a história não acontece na terra. Esse aqui é uma história que acontece na Pérsia, fora da terra prometida. São judeus os envolvidos na história, não só Ester e Mordecai, mas todos os que fazem parte da história lá, que seriam mortos, de acordo com o plano de Amã. Esses judeus eram aqueles que não tinham retornado junto com Zorobabel e Josué. Foi um grupo pequeno, em torno de entre 40 e 50 mil pessoas voltaram com Zorobabel e Josué, mas nós não sabemos os números, mas muito mais, havia muito mais, um número muito maior do que 50 mil que permaneceu espalhado pelo império que era da Babilônia e agora é da Pérsia. Então, estavam na Babilônia, estavam na Pérsia, estavam espalhados aí pelas regiões ali. Então, essa é uma história que não trata de restauração, não trata assim, não é algo que está acontecendo dentro da terra prometida, dentro do plano de Deus de fazer uma habitação em Jerusalém, mas é claro que era algo importante, não era uma história secundária, porque o plano de Amã era aniquilar todos os judeus, inclusive aqueles que estavam na terra de Judá, na terra de Israel, porque fazia parte do Império Persa, e o plano de Amã era matar todos. E se isso tivesse acontecido, o plano de Deus, que ele decidiu fazer o seu plano de redenção por meio dos descendentes de Abraão, então esse plano teria sido frustrado, mas Deus não permite isso. Então a história de livramento, a história de Ester, é uma história muito importante, porque é a preservação, não é restauração em si, mas é uma preservação para os propósitos de Deus, né? Agora, é claro que quando você vê Deus em ação, quando Deus age na história, é algo muito importante que nos aproxima de Deus e que é o propósito da criação, o propósito da redenção, é nos aproximar, nos introduzir num relacionamento verdadeiro com Deus. Então agora, nesse período, Xerxes, ele não era um descendente direto de Dario, de Ciro, o próprio Dario não era descendente de Ciro, então é uma outra linhagem. Aliás, Dario não era descendente de Ciro, mas Xerxes era descendente de Dario. Então, Xerxes é o rei, aí tem essa história que acontece mais ou menos de 483 até 465. No ano de 465, 464, de acordo, como eu falei, tem pequenas divergências, né, nas fontes, mas por volta desse ano de 465, Xerxes foi assassinado. Lembram que Mordecai evitou um plano de assassinato de alguns dos eunucos do rei no início do livro de Ester, mas depois dos acontecimentos de Ester, alguns anos depois, um plano foi executado e Xerxes foi assassinado. E o filho mais velho dele foi assassinado também. Tem essas histórias daquele tempo, né? Muitas intrigas, mas no fim, Artaxerxes, que era filho, ele era o terceiro filho de Xerxes. Se você está pensando, será que Artaxerxes era filho de Ester? Não, ele não era. Nós não sabemos se Ester teve um filho com o rei Xerxes, não tem relatos históricos que a gente consiga identificar, e o livro de Ester não fala sobre isso. Mas Artaxerxes tem alguns registros históricos, provavelmente, é quase certeza que ele nasceu antes de Ester se tornar rainha. Ele tinha nascido já
ele é o terceiro filho de Xerxes, ele assumiu o trono e ele é o rei que está no restante do livro de Esdras e também no livro de Neemias, ok? Então isso aqui é mais ou menos um resumo, para você se situar. Algumas pessoas leem essas histórias e não se preocupam quem é Artaxerxes, quando que aconteceu, Esdras veio quanto tempo depois. Eu gosto muito de saber assim, onde que está na história, qual que é a sequência, e é exatamente isso que nós estamos fazendo nesse estudo. Estamos seguindo a sequência, dentro do possível, sequência cronológica, ok? Então, isso é só uma breve introdução para a gente começar. Ok, então vamos começar a leitura. Esdras capítulo 7, versículo 1. Passadas estas coisas, porque é uma sequência do capítulo 6, então passadas essas coisas, quer dizer, passou bastante tempo, quase 60 anos. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, então ele vai dar uma genealogia. Bom, nós vamos começar, eu vou já me antecipando, né? Vou falando algumas coisas sobre Esdras nessa aula de hoje, mas muitas coisas nós vamos desenvolvendo à medida que o estudo vai avançando. A gente vai dando mais fatos, descobrindo mais coisas. Esdras, ele não é um personagem tão falado nas Escrituras. O que nós temos sobre Esdras na Bíblia? Esse Esdras que estamos começando a ver no capítulo 7. Nós temos os 4 últimos capítulos desse livro, 7, 8, 9 e 10. Esses 4 capítulos falam sobre Esdras, como ele voltou da Babilônia e o que ele fez em Israel. E depois no livro de Neemias, que é só um pouquinho depois, alguns anos depois, não muito tempo depois, o livro de Neemias fala principalmente sobre Neemias, mas eles eram contemporâneos. Quando Neemias chegou depois de Esdras, Neemias representa um terceiro retorno, primeiro com Zorobabel, segundo com Esdras, mas esses outros retornos não eram muito numerosos. Esdras deve ter levado umas 1.500 pessoas, talvez, não sabemos. Geralmente fala dos homens, então talvez era um grupo maior, com mulheres e crianças, mas não era um grupo grande, e Neemias era menos ainda. Mas foram 3 retornos documentados. Pode ter havido vários outros retornos, porque estava liberado. Quem quisesse sair de qualquer parte do reinado e voltar para Israel, eles podiam, eles não tinham mais restrições. Mas o que está documentado na Bíblia é o primeiro com Zorobabel, o segundo retorno com Esdras aqui e o terceiro com Neemias. Mas quando Neemias voltou, Esdras já estava lá, eram uns 12 ou 13 anos depois. Então Esdras estava lá, e no capítulo 8 de Neemias, Esdras vai aparecer novamente. Então são esses capítulos, 6 capítulos que nós temos na Bíblia sobre Esdras. Mas na tradição judaica, tem Talmud, tem tradições orais, tem outros documentos, tem Joséfo, tem outros relatos. Esdras é uma das pessoas mais conceituadas na história do judaísmo. Esdras foi uma pessoa muito importante na história, muito influente. Nós vamos ver algumas coisas registradas aqui. O livro de Esdras e o livro de Neemias, inicialmente, eles, nos escritos das escrituras judaicas, eram um livro só. Esdras e Neemias eram um livro só, depois que foi separado. Mas é muito provável, né? A gente não tem certeza absoluta, mas é muito, muito provável que Esdras tenha escrito os 2 livros, né? São 2 livros agora,
E também sempre se atribui a Esdras a compilação de 1º e 2º Crônicas. Na Bíblia judaica, no cânon judaico, os 2 livros de Crônicas são os últimos livros, não é na sequência que nós temos na nossa Bíblia, que Malaquias é o último livro. Na Bíblia, no Primeiro Testamento, né, que é as escrituras que os judeus usam até hoje, os livros de Crônicas, os 2 livros de Crônicas são os últimos livros na sequência, talvez porque foram uns dos últimos livros a ser compilados, não sabemos a razão para isso. Mas, enfim, Esdras, nós vamos falando mais sobre isso, depois eu vou passar alguns fatos, mas a gente vai seguir, nós vamos seguir a história aqui e vamos acrescentando mais algumas informações sobre Esdras, mas eu só queria dizer que ele é uma pessoa muito importante. Ele, como ele mesmo escreveu, ele não fala muito de si mesmo, ele não nos dá muitas informações, mas na tradição judaica ele chegou a ser, ele é considerado por muitos como um 2º Moisés, uma pessoa assim de grande importância, e nós vamos começar a analisar e ver o porquê dessa importância, qual que foi a influência, qual que foi o papel que Esdras desempenhou na restauração e na influência, na verdade, assim, o povo judeu, vou já dando alguns aspectos, o povo judeu é considerado o povo do livro. Eles são um povo, a identidade deles, porque os judeus na história ficaram mais tempo fora da Terra Prometida do que dentro, se você somar todos os períodos da história. Então, o que manteve assim, uma parte central das promessas de Deus para Abraão é a terra. A terra de Israel é de fundamental importância. Mas a terra não ficou com eles o tempo todo. Durante esse tempo que nós estamos estudando, esse tempo de Zorobabel, de Esdras, de Neemias, além deles não serem, nessa época eles não eram um estado independente, eles não tinham o poder de governar a si mesmos. O imperador, o Artaxerxes, ele colocou Neemias como governador. Então eles tinham uma certa liberdade. Neemias recebeu um mandato para governar, mas ele estava debaixo das ordens do rei da Pérsia. Mas além de não serem um estado independente, que isso Israel, o povo judeu, só conseguiu depois do cativeiro por um curto período com os macabeus, e agora a partir de 1948. Então, nessa época, eles não eram um Estado independente, e a semelhança de hoje, que Israel é um Estado independente, mas luta com inimigos de dentro e de fora, nessa época de Esdras e Neemias também eles tinham essa mesma situação, porque durante o cativeiro, outros povos habitaram ali. O rei da Síria mesmo levou bastante gente de outras nações para morar ali depois que ele tirou as 10 tribos. Então havia presença dentro da terra de Israel de outros povos, que é como nós temos hoje, os árabes, os palestinos e as nações em volta. Então Israel teve por pouquíssimo tempo na história, com o tempo do auge de Davi e Salomão, eles tiveram até domínio sobre outras nações, independência e poder, mas na maior parte da história, o povo de Israel, mesmo quando estava na terra, não tinha autonomia, não tinha liberdade, tinha muitos inimigos, tinha conflitos, tinha guerras. Então, essa é a situação. É bem interessante a gente olhar para esse período, nós vamos ver isso mais no livro de Neemias, muitos conflitos internos parecidos com o tempo de hoje.
Então, o povo de Israel, o propósito de Deus para Israel tem muito a ver com a terra. Mas na história, e mesmo tendo a terra, não tendo toda a liberdade, o que identifica, o que é que o povo de Israel, e isso traz muita aplicação para nós como aqueles que foram enxertados, como aqueles que fazem parte agora da aliança por meio de Jesus, o que é que identifica, já que nós não temos, os cristãos não têm, os judeus não têm, o povo de Israel não tem, nós não temos o reino de Deus na terra. Deus não está habitando, Deus não fez a sua capital aqui ainda, Ele não se mudou para cá, Ele não estabeleceu o reino. Então, se nós não temos um reino, se nós somos dispersos, se nós somos um povo espalhado por aí, o que nos identifica? Por que nós não somos? É um grande perigo, e aconteceu com muitos judeus e com muitos cristãos também, de serem assimilados. O que quer dizer assimilado? É quando vêm italianos, alemães, japoneses para o Brasil e depois de 2, 3, 4 gerações, os descendentes não são mais italianos ou alemães ou japoneses, eles são brasileiros, africanos, indígenas, eles podem manter a identidade como um grupo separado, não só a raça, a cor, os aspectos físicos, mas se eles mantêm uma cultura, se eles mantêm hábitos, se eles mantêm sua língua, o que identifica, o que deveria identificar os judeus como o povo de Deus em outras partes, ou mesmo quando voltasse para a terra? É a lei, são as escrituras, é a aliança. Então é essa parte que nós vamos começar a ver agora. Esdras, ele foi uma peça fundamental na etapa da restauração que estamos estudando, depois de virem e reconstruírem a casa de Deus. Faltava uma coisa muito importante. Eles tinham a lei, eles não deixaram de ter a lei, mas a lei não tinha muito destaque. E Esdras, ele veio com uma característica, com uma preparação, com uma função importante, que era trazer de volta o povo para a aliança original, para a aliança com Deus. Então essa era a função de Esdras. Então vamos voltar aqui então para Esdras 7, quando fala, eu comecei a falar tudo isso porque Esdras, ele é apresentado aqui com a genealogia dele. Já começa falando, quem que era Esdras? Ele era filho de Seraías, filho de tal e tal, e ele volta no versículo 5, a genealogia dele chega até Arão. Então, Esdras, ele era da descendência de Arão, mas ele era uma pessoa muito detalhista, ele era um escriba, e ele tinha um interesse muito especial nas genealogias. Então você pode notar, olha, os livros que a gente atribui, os estudos indicam que foi Esdras que compilou, todos são livros cheios de genealogias. Esdras tem um monte de nomes, e quem voltou, como Zorobabel, era filho de quem e tal. Neemias tem vários capítulos também com genealogias, mas o livro que mais tem genealogia na Bíblia é 1 Crônicas, que foi, bem provavelmente, compilado por Esdras. Então, Esdras, ele tinha esse detalhe, essa mente, detalhista de saber, assim, de onde que eu vim. Não só meu pai, meu avô, mas voltando, vocês podem notar que até mesmo no livro de Esdras, Zorobabel, por exemplo, ele era descendente de Davi, mas no livro aqui ele não traz uma genealogia detalhada de Zorobabel, não traz de Josué,
o sumo sacerdote, que era parente de Esdras, porque os dois eram descendentes de Arão. Mas Esdras era quem pesquisava essas coisas, que procurava. Então, isso depois nós vamos ver como isso é importante. Então, por enquanto, vamos ficar nesse fato de que Esdras ele já se apresenta como um descendente de Arão. Isso vai ser importante porque vai qualificá-lo para aquilo que ele vai fazer. Então, o versículo 5, nós não vamos ler todos os nomes, é só um detalhe que quando você compara essa genealogia de Esdras aqui com 1 Crônicas 6, você descobre, como a gente tem isso até nas genealogias de Jesus, em Mateus 1, eles não necessariamente, quando eles colocavam a genealogia, eles pulavam alguns nomes. Esdras provavelmente era neto de Seraías. O primeiro nome com Esdras aqui, Seraías era sumo sacerdote quando Nabucodonosor invadiu e destruiu Jerusalém. Mas isso tinha acontecido há muitos anos, não tinha condição de Seraías, que foi morto, ele nem foi para o cativeiro, Seraías foi morto pelos babilônios, então não tinha condição de Esdras ter nascido de Seraías, né? Naquela época, ele estaria com a idade de muito mais de 100 anos aqui nesse momento. Então, ele não era filho, ele era neto ou bisneto de Seraías. E assim tem várias outras partes da genealogia que eles pulavam, mas era mais para assim, seguir a linha, né? Ele queria mostrar que ele veio da linhagem de Arão. Ok, versículo 6. Este Esdras subiu de Babilônia. Ele era escriba, hábil. A minha versão fala hábil, outros falam versado. Eles dizem que essa palavra no hebraico significa rápido. Rápido no sentido assim de alguém que conhecia tanto que ele podia fazer as coisas com rapidez. Ele era eficiente, ele era treinado, ele era perito, né? Ele não era simplesmente alguém que era um aprendiz de um escriba, ele era um escriba preparado, formado. A gente tem que lembrar que naquela época a maioria das pessoas não sabia ler e escrever. Eles não era uma coisa comum, nem todo mundo tinha, não era assim todo mundo, que ser escriba, qualquer um pode ser um escriba, copiar. A coisa principal de um escriba, ele tinha que anotar coisas. Por exemplo, Jeremias, ele tinha um ajudante chamado Baruque, que anotava. Jeremias falava as profecias e Baruque anotava, era um escriba. Muitos nos livros de Reis e Crônicas fala a respeito, sim, quando falava assim dos, tipo o gabinete, os ministros do rei, um deles sempre era um escriba, alguém que anotava os fatos, mas o ofício, a função de um escriba era uma coisa importante, não era uma coisa mecânica. Um escriba era alguém que conhecia suficientemente os fatos, ele não fazia mecanicamente, ele sabia interpretar. E quando se fala assim, no caso aqui, Esdras, ele não era apenas alguém que aprendeu a copiar a escritura. E isso tem até hoje entre os judeus, porque a Torá, que eles colocam nas sinagogas, o rolo, ele é copiado por pessoas treinadas, pessoas que ficam o dia inteiro copiando à mão. O hebraico, que tem, né, o alfabeto diferente, é cheio de detalhes, não só os caracteres que tem formato muito diferente do nosso alfabeto, mas no hebraico tem vários detalhes que podem mudar o significado, um ponto, um risquinho. Eu não conheço muito essas coisas, mas a gente sempre ouve
pesquisa, eu ouço de pessoas assim que conhecem mais. Eu ouvi de um judeu messiânico há poucos dias que, quando fala assim, o Shema, ouve, ó Israel, Shema, o Senhor nosso Deus é o único, errado, um só Deus. Então, eles colocam a última letra da palavra importante, Shema, ouve, ou errado, um Deus. A última letra é maiúscula para chamar atenção. Essa é uma palavra importante. Então tem muitos detalhes quando vai copiar, e o escriba ele tem que saber. Às vezes ele coloca até por conta dele, porque ele fica tão por dentro do sentido, ele não está fazendo aquilo de uma forma mecânica. Ele entende a importância, ele entende o peso de certas partes, de certas palavras. Então tem muitos detalhes. A pessoa que escreve, que copia, é uma pessoa que precisa ser treinada, é uma pessoa que entende, é uma pessoa que sabe interpretar. Então, quando nós lemos aqui, no versículo 6, ele era escriba hábil. Não era assim, ser um escriba já era algo difícil, mas ele era um escriba hábil, ele era versado, ele era perito. Agora, vamos pensar um pouco. Nós estamos falando que isso aconteceu, esse episódio que estamos lendo no capítulo 7, esse momento da vida de Esdras, era em torno de 80 anos depois do primeiro retorno de Zorobabel. E quando nós lemos em Esdras, o próprio livro de Esdras, na época do decreto de Ciro, fala assim, aqueles que Deus despertou. E nós sabemos que quem voltou da Babilônia naquela época foram poucas pessoas. E nós podemos tirar uma conclusão, e às vezes é verdadeiro, de que a maioria dos judeus, a maioria do povo que estava ali naquele momento, a maioria não tinha disposição, não tinha despertamento, não foi tocado por Deus para sair talvez do seu conforto, talvez da sua vida, parentes, possessões, profissão. Eles não queriam abandonar a sua vida e voltar para Israel. E isso pode ter uma conotação muito ruim, porque eram pessoas que não estavam colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, eles não achavam importante. Então nós podemos tirar a conclusão que pode ser em parte verdadeira, mas em parte não, isso que eu quero chamar a atenção, que no tempo de Zorobabel, só os verdadeiros, só o remanescente, só quem estava realmente conectado com Deus que voltou com Zorobabel. Quem ficou no cativeiro é porque não estava afim, não estava ligado a Deus. E nós temos essas histórias, o próprio livro de Esther mostra que tinha gente muito conectado com Deus, muito temente a Deus, e que Deus usou poderosamente, né? Mordecai, a própria Esther e as pessoas que estavam próximas. Então tinha muita gente temente a Deus, muita gente que não voltou com Zorobabel, mas que continuava servindo a Deus e que era fiel a Deus. Então, eu estou comentando isso para a gente, assim, essa coisa de remanescente, muitas vezes até no meio dos cristãos, aqueles que tinha época assim, no século passado, batismo no Espírito Santo, nem todo mundo aceitava. Então, aqueles que são carismáticos, aqueles que foram batizados no Espírito Santo, no tempo de Lutero, aqueles que saíram da Igreja Católica, ou sei lá, sempre tem um mover de Deus. E é verdade que muitas vezes, quando Deus está agindo e fazendo algo novo, muita gente não está ligado a Deus, não está prestando atenção, não está conectado com Ele e perde o mover de Deus. Mas também é um erro achar que todo mundo que não está, por exemplo, com Zorobabel,
não está com Deus, isso não é verdade. Então aqui nós temos um outro exemplo. Nós não sabemos assim quem eram os pais, porque na verdade ele colocou a linhagem dele já com o avô, o bisavô, né? Mas quem eram os pais de Esdras? Onde foi que Esdras recebeu todo o treinamento, toda a preparação para cumprir a missão que Deus deu para ele? Quem era Esdras? O que ele ia fazer? Ele era da linhagem do sacerdote, do sumo sacerdote. O que a família de Esdras, os pais de Esdras, o que eles estavam fazendo na Babilônia? Eles deviam ter voltado. Não, nós não sabemos as circunstâncias, nós não sabemos a razão. Não sei se os pais de Esdras realmente não foram atentos, eu não posso avaliar. Mas o fato é que, de alguma maneira, seria muito difícil Esdras se tornar um escriba versado, hábil, preparado na lei de Deus, se os pais dele não tivessem criado dentro desse propósito, dado a criação na família, assim, toda essa bagagem que Esdras recebeu e desenvolveu na Babilônia, foi a bagagem que ele usou para cumprir o propósito de Deus na Terra Prometida. Então, é muito, assim, esse é um detalhe aqui que nós não podemos deixar de ver. E ele fala, eu só quero chamar a atenção também, versículo 7, pulando um pouquinho na frente, depois eu vou voltar para o versículo 6, mas também, versículo 7 fala, também subiram a Jerusalém, quer dizer, junto com Esdras, quando Esdras voltou, também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel. Então nós temos mais um grupo, como eu falei, em torno de 1.500 pessoas, subiram dos filhos de Israel, pessoas que eram judeus comuns, mas também sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo. Gente, depois, aqui nós estamos falando de uma época, mais de 100 anos, né? Foram 70 anos do cativeiro, mais 80 anos, quer dizer, 150 anos depois das primeiras levas para o cativeiro, 150 anos depois, no cativeiro, nós temos famílias que sabem que são famílias de sacerdotes. Eles não eram sacerdotes na Babilônia, eles não estavam cumprindo o seu papel. Mais de um século fora da terra, fora do culto a Deus com o templo, eles sabem que são sacerdotes, eles sabem que são levitas, eles sabem que são cantores, eles sabem que são porteiros, são servidores do templo, eles sabem, dentro da família foi preservado quantas gerações? 2 ou 3 em 150 anos, quantas descendências, quantas gerações se passaram? Então, e isso tem acontecido, nós estamos vendo aqui, um período relativamente curto, mas hoje, depois de 2000 anos fora da terra, nós temos muitos judeus em muitas partes do mundo, inclusive no Brasil, que mantêm a tradição, que mantém o legado, que mantém a fidelidade. Então, isso é tremendo. Eu acho isso notável, porque todos nós que temos famílias, todos nós que lutamos para criar nossos filhos nos caminhos de Deus, nós sabemos como é difícil. Como é difícil, não é só uma questão de dizer, nasceu em berço cristão, aprendeu a ir para a igreja. Isso é muito mais do que isso, é manter o legado, manter o chamamento, manter a vocação, manter vivo. Eu leio isso aqui, eu fico admirado de pensar que Esdras podia chamar essas famílias, cantores, porteiros, pessoas que sabiam que a sua família tinha essa linhagem, que a sua família tinha essa função. Eles estavam fora da terra, estavam fora há tanto tempo, nem os pais fizeram isso, nem os avós fizeram isso, eles estão fora tempos,
mas eles não se esqueceram, eles não perderam, eles sabiam que eram do povo de Deus e sabiam qual era a sua função. Eu acho isso algo muito, muito especial. E quando a gente vai, né, eu lembro, uma das coisas que mais me marcou em Israel foi visitar um museu em Tel Aviv que fala assim da história do povo judeu, e nós tivemos uma guia muito inspirada que falava assim de como eles mantinham várias tradições, né, na dispersão. É muito impressionante isso. E algumas das tradições, principalmente tradições de sinagogas, de costumes, começaram nessa época com Esdras e em torno dessa época. Então voltando para o versículo 6. Esse Esdras subiu de Babilônia, ele era escriba hábil na lei de Moisés. Então, além de ter uma preparação, assim, o fato de que ele era uma pessoa preparada. Quando a gente pensa em sacerdote, isso até é uma coisa que eu estava pensando hoje, que durante todo o tempo que nós temos a história de Moisés, como Moisés recebeu a lei de Deus, então a lei era sempre a palavra, a aliança, as coisas escritas, a Torá, os primeiros livros da Bíblia, todas as ordenanças, as coisas que Deus deu para Moisés para dar para o povo de Israel. Mas depois da época de Moisés, nós não temos mais uma grande ênfase, nós não temos mais um foco na função sacerdotal. Daqui a pouco eu vou ler uns textos sobre os sacerdotes, mas na prática, pelo menos, a gente não tem muito registro de sacerdotes ou de homens que Deus levantou para enfatizar o ensino da lei, o ensino das Escrituras. Se você olhar a história, desde o tempo do Êxodo, até o tempo do cativeiro, tem alguns, né, no tempo de Josafá, ele colocou os levitas para ensinar a lei, tem algumas menções, mas não são muitas. Quando os reis, como Ezequias, como Josias, aqueles reis que depois de um tempo de apostasia voltavam aos caminhos do Senhor, não fala muito. Josias, ele achou o livro da lei, e leu e ficou impressionado. Mas o fato que é registrado na história é que eles voltavam a celebrar as festas. Eles tinham o calendário, eles faziam as festas, voltavam a sacrificar ao Senhor, adorar ao Senhor, mas não tinha tanta ênfase, a gente não percebe muita ênfase sobre o ensino, sobre essa função sacerdotal de ensinar a lei, de conhecer a lei. E na verdade, era para ser uma função central do sacerdócio. Daqui a pouco já vou chamar a atenção para alguns textos, mas Esdras, ele é da linhagem de Arão, mas ele volta para Jerusalém. Nós vamos descobrir que, pelo menos o que está escrito, que nós temos registrado, ele não se tornou sumo sacerdote lá em Israel. Ele não pode ter feito isso, mas a gente não está escrito que ele começou a oferecer sacrifícios. Eles acho que já tinham pessoas fazendo isso. Já tinham vários sacerdotes, Josué, os que vieram depois dele. Esdras, ele era da linhagem de Arão, ele era um sacerdote, ele tinha qualificações, ele tinha linhagem para ser sacerdote, mas a função dele, o chamamento dele, era para restaurar as Escrituras, para restaurar a palavra de Deus, para restaurar a aliança com Deus por meio da lei. Então, essa era a função dele. E ele aprendeu isso, ele se preparou para isso na Babilônia. Ele não voltou para Israel e daí falou assim, nossa, estou em Israel e aqui tem uma escola, aqui tem... Não, ele aprendeu isso lá na Babilônia. Então, isso é bem importante. Então, vamos ver. Ele era escriba hábil na lei de Moisés,
dada, a lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E o rei lhe deu tudo o que ele lhe pedira, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. E aí nós já lemos o versículo 7, que também subiram sacerdotes, levitas, cantores e porteiros, servidores do templo, e isso tudo estava no 7º ano do rei Artaxerxes, por isso que a gente sabe que é 458, porque ele fez essa referência ao 7º ano do rei Artaxerxes. No 5º mês, Esdras chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Aqui no versículo 8 e 9 fala da viagem. Eu não vou falar sobre isso hoje, porque vai dar mais detalhes sobre a viagem, voltando de Babilônia para Israel, vai falar mais no capítulo 8. Então, aqui só dá uma ideia interessante, que é o tempo que levou. Ele começou, versículo 9, começou sua jornada no 1º dia do 1º mês, e ele chegou no 1º dia do 5º mês. Então, ele levou 4 meses de viagem para andar em torno de entre 1.400 e 1.500 quilômetros, que eles fizeram um trajeto da Babilônia. Se fosse linha reta, Babilônia para Israel, seria mais curto, mas teria que passar por deserto. Então eles faziam uma volta, seguindo o rio Eufrates, eles tinham que ter água, então eles tinham que fazer um caminho um pouco mais longo, né? Uma volta maior, mas por causa da necessidade de fugir do deserto e de ter água. Então eles levaram 4 meses, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Eu só quero terminar o versículo 10 e vamos falar um pouquinho sobre quem era Esdras, um pouquinho mais sobre quem ele era, as qualificações dele. Pois Esdras tinha, versículo 10, Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus decretos e as suas leis. Olha, esse versículo 10 é muito rico. Então, já falou no versículo 6 que ele era um escriba. Agora, no versículo 10, fala assim, que Esdras tinha preparado o seu coração. Então, ele não estava assim, bom, eu sou filho de sacerdote, eu tenho que seguir essa profissão, estou fazendo porque é o meu papel na vida. Não, ele preparou o coração, ele estava fazendo com interesse. E Esdras tinha preparado o seu coração para 3 coisas. A minha tradução fala buscar, pode ser estudar. Então, ele não via, nós podemos aplicar isso como se fosse a Bíblia para nós. Ele não entendia que, bom, a Bíblia, as Escrituras é só ler e decorar e saber o que está. Não, ele preparou o coração para buscar. Tem que pesquisar, tem que cavar, tem que aprofundar. Não é uma coisa superficial, não é uma coisa mecânica. Isso pode se transformar nisso. Tem líderes, pregadores, teólogos, estudiosos que fazem isso de uma forma mais intelectual, mas tem muitos que são pregadores, pastores, padres, líderes, de alguma forma que fazem uma coisa meio mecânica, meio superficial, mas não, ele queria buscar, ele queria cavar mais, ele queria conhecer. Então, a primeira coisa é buscar. A segunda coisa é praticar. Ele não só queria entendimento, ele não queria só ser um perito, um conhecedor, um teólogo, um escriba versado, ele queria também ser aquele que praticasse. Então, tudo aquilo que ele via como aspecto do seu relacionamento com Deus, nós vamos ver isso na vida de Esdras, assim como ele queria que isso fosse não uma teoria, mas algo a ser praticado, algo a ser vivido, né? Então, buscar, praticar e ensinar. Então, ele tinha esses 3 aspectos
da sua vida que ele se dedicava para cumprir. Então, vamos ver aqui, Esdras vai ser o instrumento de Deus para efetuar uma segunda etapa de restauração. Então, a primeira etapa foi a reconstrução do templo. E Esdras vem 80 anos depois para ser o instrumento de Deus para trazer uma segunda parte da restauração. Não é mais só uma reconstrução, o templo está reconstruído, mas ele veio para restaurar a lei. E a gente pode ficar muito nessa coisa da letra, das obrigações, das ordenanças, mas nós sabemos, com Deuteronômio 6, por exemplo, que Moisés falava assim: ouve, ó Israel, ouve o quê? Ouve os mandamentos, os preceitos, mas para quê? O que tem em Deuteronômio 6 que mostra o que Deus queria por meio da lei? Ele queria que o povo o amasse. A lei representa a aliança. Os 10 mandamentos, o Monte Sinai, era a aliança que Deus estava fazendo com o seu povo. Então, a lei não é uma coisa morta, não é uma letra que mata, como Paulo fala, mas a lei é uma palavra viva, é algo que nos conduz, que nos revela quem Deus é, que nos faz admirar Deus. E tem uma coisa muito, eu quero colocar isso aqui, também a gente não tem certeza, mas muita gente acha, e eu acredito que é bem provável, que o salmo mais longo, capítulo mais longo, o salmo mais longo da Bíblia, Salmo 119, talvez tenha sido escrito por Esdras. Tem tudo a ver com ele, porque o salmo inteiro, 176 versículos, falam acho que tem só 4 desses versículos que não falam alguma palavra que é preceito, mandamentos, lei. O salmo inteiro está exaltando, falando assim, como eu amo a tua lei, como a tua lei me alegra, como é vida para mim, é instrução. Então, eu acho que tem tudo a ver com Esdras, porque ele tinha essa relação com a palavra, ele amava, ele era um escriba, ele tinha zelo por Deus, então ele tinha essa missão. Então, quais eram as qualificações, né? Nós lemos esses primeiros 10 versículos do capítulo 7, e quais eram, então? Esdras tem uma missão, ele tem uma missão, nós vamos ver depois que até o resto do capítulo 7 é uma carta que Artaxerxes deu para ele. Mas essa carta, que nós vamos estudar na próxima aula, essa carta, com certeza, Artaxerxes pegou essas coisas do próprio Esdras. Artaxerxes não podia saber de todas essas coisas. Assim, acho que Esdras, provavelmente, para ele ter acesso ao rei, aqui não fala, mas provavelmente ele tinha alguma função, apesar de estar na Babilônia, não na capital da Pérsia, mas ele provavelmente tinha alguma função no governo, porque ele tinha acesso ao rei. Ele pediu ao rei para ter permissão, para ter apoio para o seu retorno para Israel, e o rei deu a ele encargos muito relacionados com a lei, com a missão. Então, Esdras deve ter falado: ó rei, eu quero fazer isso e isso. Ele tinha, a carta demonstra, expressa a missão que Esdras tinha. Então, Esdras foi da Babilônia para Israel, ele foi com uma missão. E a missão dele era restaurar a lei. Nós vamos elaborar, nós vamos nos aprofundar mais nesse entendimento do que era a missão de Esdras. Mas vamos olhar aqui quais eram as qualificações. Então, primeiro, como já falei, ele era descendente de Arão. Nem tudo que Deus faz, nem toda pessoa que Deus levanta,
precisa ter um pedigree, precisa ter assim, né? Mas algumas funções, algumas coisas são muito específicas. O próprio Jesus, o Filho de Deus, veio com uma missão muito maior do que qualquer tipo de função humana, mas Deus fez questão de trazer Jesus para o mundo por meio da linhagem de Davi, porque era uma promessa, porque fazia parte. Então, as credenciais de Jesus era que ele era filho de Deus, mas ele tinha que ser também filho de Davi. Então, essa linhagem é importante. A missão que Deus deu para Esdras como sacerdote, como eu falei, ele não exerceu, parece, não tá registrado que Esdras tenha ocupado a posição de sumo sacerdote lá no templo em Jerusalém. Mas ele era um sacerdote, ele tinha qualificações específicas e direcionadas para a missão que ele tinha, que era de restaurar a lei. Então, e o fato de ser um descendente de Arão era importante para isso, porque os sacerdotes tinham esse chamamento de Deus para fazer isso. A segunda coisa é que, como eu mencionei, versículo 6, ele era um escriba versado. Isso não seria possível se ele não tivesse estudado. Nós não sabemos que tipo de treinamento que podia ter naquele tempo, mas ele talvez era em parte autodidata, mas ele com certeza ele foi direcionado pelos pais, por outras pessoas, ele teve uma formação. Não está escrito isso aqui, mas é implícito que ele nunca poderia ter sido um escriba versado, hábil, perito, se ele não tivesse passado por uma formação. Agora, o que nós temos, que acabamos de ler no versículo 10, ele tinha um coração ardente, ele tinha um coração voltado para Deus, como Daniel tinha, como Mordecai tinha. Ele tinha um coração muito voltado para Deus, para os propósitos de Deus, e ele estudava, ele foi dirigido por Deus, né? Era a missão dele, um dos aspectos importantes. Deus levantou Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, né, antes para reconstruir a casa de Deus. Cada um é levantado com uma missão, com um propósito. E Esdras tinha esse chamado de Deus, de abrir um caminho, de trazer o povo de volta para desejar os caminhos de Deus, e por meio da palavra escrita. E aqui entra um aspecto importante. Eu mencionei que na visão tradicional, né, dos judeus daquela época e em séculos posteriores, Esdras era considerado um segundo Moisés, porque ele tinha essa ênfase em levar o povo de volta para a palavra que Deus deu para Moisés originalmente. Agora, assim como no livro de Esther nós não vemos o nome de Deus e nem vemos Deus fazendo coisas muito milagrosas, né? Mesmo no livro de Daniel tem uma mão que escreve na parede, tem milagres de Deus. Agora, no tempo de Moisés, muitos milagres, né? As pragas, abrir o Mar Vermelho, o tempo no deserto, cheio de sinais, Josué, cheio de sinais sobrenaturais. Nesse tempo de restauração, todo esse tempo de restauração, não é só o livro de Esther. Deus tocou no coração de Ciro, Deus tocou no coração desse Artaxerxes, mas não tem milagres, não tem grandes intervenções. Tem Esdras procurando entender a palavra de Deus, procurando servir, procurando praticar. Então era algo assim que Deus estava agindo, não daquela forma sobrenatural, com intervenções, mas agindo de uma forma mais dentro de circunstâncias mais naturais.
Então, ele tinha o coração disposto, ele estava buscando a Deus, e essa era uma grande qualificação. Agora, a outra coisa que ele tinha, e eu não coloquei aqui, mas nós poderíamos até acrescentar que ele, porque aqui não menciona se ele tinha um cargo, mas ele tinha acesso ao rei. Então isso era uma coisa importante, porque ele pediu ao rei, o rei não achou que ele era uma pessoa desconhecida. Quem é você? Artaxerxes tinha confiança em Esdras, assim como os reis tinham confiança em Daniel, como tinham confiança depois, esse mesmo rei tinha confiança em Neemias. Então Esdras provavelmente tinha algum tipo de cargo. Então a gente pode até colocar uma quinta qualificação, que ele tinha um acesso ao rei. Mas eu queria colocar aqui uma expressão que Esdras usa 3 vezes no capítulo 7 e 3 vezes no capítulo 8 e depois 2 vezes no livro de Neemias. Ele usa essa expressão, a boa mão de Deus. Vamos ver, nós vimos 2 hoje. No final do versículo 6 fala: o rei lhe deu tudo o que ele lhe pedira, segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele. Isso não é uma coisa sobrenatural, no sentido assim, não era visível. Assim, não tinha como Moisés colocar a vara e vira uma serpente, sei lá, não tinha. Como que Faraó ia saber que Moisés era um servo de Deus? Moisés pediu e Deus falou assim: eu vou te dar esses sinais. Agora, Esdras, ele não tem sinais. É como Esther. Esther achava graça aos olhos de todo mundo, porque tinha, lá não usa essa expressão, mas tinha a boa mão do Senhor sobre a vida de Esther, sobre a vida de Mordecai também. Então, essa boa mão é um fator fundamental. Não é um milagre, não é Deus dando uma coisa sobrenatural, uma cura, ou uma voz, ou alguma coisa espetacular, mas é algo assim que não só pessoas que serviam a Deus, tementes a Deus, mas o rei percebia, tem algo diferente. Tinha algo diferente sobre a vida de Esther. Tinha algo diferente sobre a vida de Esdras. Então, ele chegou ao rei e o rei lhe deu tudo o que ele pediu, segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele. E depois no versículo 9, quando ele fala dessa viagem de 4 meses, que eles saíram no primeiro dia do primeiro mês e chegaram a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Depois vai mencionar de novo no final do capítulo 7 e mais 3 vezes no capítulo 8. Então, se você é chamado para fazer algo de Deus, e todos nós, a maioria não tem um chamamento de Esdras, nós não temos um chamamento, a unção de Esther, nós não vamos chegar assim a ser um Mordecai, a grande maioria não tem esse tipo de chamamento, mas todo mundo tem algum chamamento, nós temos uma função, nós temos um papel, Deus nos colocou em algum lugar para fazer algo que é importante para Deus. A gente pode nem entender direito o como, porquê, e normalmente a gente perde muito, ou porque a gente não está nem interessado em saber o que Deus quer da nossa vida, nós estamos vivendo a nossa vida, o nosso sonho, os nossos propósitos, ou porque nós estamos tentando imitar alguém, ou a gente lê a história de alguém, ou a gente vê alguém perto de nós, e a gente pensa, puxa, tal pessoa está sendo muito bem sucedida, Deus abençoa, eu vou fazer igual. E esse fazer igual é perder o chamamento de Deus, porque o chamamento de Deus para outras pessoas não é o chamamento de Deus para mim. Então, qual é a qualificação? Deus nos chamou para algo, Ele nos preparou, Deus tinha a mão sobre a vida de Esdras desde o início, em que ele se preparou para ser um escriba.
E Deus nos chama, nos prepara, nós temos que começar a olhar o que Deus fez na minha vida, quais as portas que Deus abriu, o que Deus me preparou para fazer, o que eu sei fazer bem, o que eu sinto bem fazer. Não é um bem naquilo, porque às vezes a gente quer algo, por exemplo, né, os que estão procurando, estudando ainda para escolher uma profissão de engenheiro, médico, professor, alguma coisa, às vezes a pessoa escolhe não dentro daquilo que realmente é chamado a fazer, aquilo que tem o dom de fazer. A gente quer ser alguém, a gente admira, né, um escritor, um ator, sei lá, um político, a gente admira alguma coisa e queremos ser iguais, mas não é isso. Nós temos que achar onde tem a boa mão de Deus sobre nós. Então, Esdras tinha sido preparado, ele dispôs o coração para buscar algo que seria do interesse de Deus, né? Esse coração disposto é muito... se olhar só para essas palavras pode não expressar tudo, mas o coração de Esdras era um coração totalmente disposto a buscar o entendimento, o conhecimento de Deus. Esse chamado para buscar o interesse de outro, né? Para buscar o interesse de Deus, o plano de redenção, né? Aquilo que Deus realmente deseja fazer na nossa vida, não só para mim, mas o que Deus quer fazer comigo para a redenção de todos. Então, tudo isso é maravilhoso, é tremendo, e isso preparou Esdras para aquilo que ia fazer. Nós não vamos ter tempo para falar sobre, nós vamos retomar isso na próxima aula, só vou mostrar essa última folha, que são as 2 etapas de restauração. A primeira etapa, algumas dessas coisas já falei, mas eu vou enfatizar mais na próxima vez, mas a casa de Deus, ela é o alvo final da redenção. O objetivo final, Apocalipse 21 e 22, é o propósito final de tudo que Deus quer fazer. Desde a criação, Ele quer uma casa para habitar junto conosco, casamento, habitar juntos, isso de transformar toda a criação, de ter um reino em harmonia com natureza e pessoas, beleza de Deus. Esse é o propósito de Deus, e foi a última coisa que Deus fez depois do êxodo, depois que tirou o povo do Egito. A última etapa, lá com Davi, muito tempo, 500 anos depois do êxodo, é aí que Davi entende um pouco mais sobre o propósito de Deus de ter uma casa. Então, é o alvo final, foi a última coisa que Deus deu na implantação do protótipo, né? Nós podemos chamar assim, que Deus trabalhou com Israel para criar um protótipo. Então, a última coisa que Deus fez na implantação sucessiva das etapas, desde a redenção, resgate do Egito, até ter o reino dele com Davi e Salomão, a última coisa foi a casa de Deus, mas foi a primeira coisa que eles restauraram quando voltaram da Babilônia. A primeira coisa. Então é interessante, a restauração trouxe, já voltaram da Babilônia, nem tinham se estruturado, nem tinham reconstruído as cidades, já fizeram a casa de Deus. Só que nessa etapa que nós estamos vendo agora com Esdras, nós precisamos enxergar que se a casa de Deus, essa estrutura que é importante, essa manifestação visível da habitação de Deus, vai ficar uma coisa oca, uma coisa vazia. O que aconteceu? A casa de Deus foi destruída de novo, porque eles não conseguiram
entender o conteúdo. Mas Esdras representa a essência, o alicerce, o requisito, porque a lei, na verdade, foi a primeira coisa que Deus deu para o povo de Israel quando eles saíram do Egito. Lá no Monte Sinai, a primeira coisa, antes de entrar na Terra Prometida, Deus deu a eles a aliança, a lei, a palavra escrita. Então nós vamos entrar mais nisso, né? Toda a missão de Esdras, que tem a ver com essa restauração dessa essência, veio na ordem inversa, né? O alvo final veio primeiro, mas claro que não com cumprimento, né? Assim, eles tinham a casa, mas não tinham a essência da casa ainda. Mas Esdras veio para restaurar algo que seria essencial para que essa casa fosse de fato a casa de Deus. Mas tudo isso são coisas que nós vamos explorando aos poucos e entendendo o que Deus quer fazer, qual é a nossa relação hoje com a palavra de Deus. Só uma pequena menção, meu pai, John Walker, ele tinha muita essa visão de que a palavra precisa ser restaurada. Isso é uma expressão complexa que pode ser mal entendida, porque ele não estava dizendo que a Bíblia não é a Bíblia, que precisa acrescentar ou tirar ou mudar, mas ele falava assim, a palavra, ela precisa ser restaurada. Esdras, ele não trouxe uma novidade, ele não era um segundo Moisés no sentido de trazer algo novo, ele era um segundo Moisés porque ele trouxe de volta o conteúdo, a realidade do que Moisés tinha trazido como instrumento de Deus. Então, tanto é que nós temos até uma apostila até hoje chamada Restauração da Palavra, porque essa visão de que nós temos a Bíblia, mas o conteúdo, a nossa relação com ela, nosso entendimento dela precisa ser restaurado. Que Deus nos abençoe, que esses estudos no livro sobre a vida de Esdras possam nos ajudar na nossa trajetória de restauração. Senhor, abençoa que nós possamos ter essa visão mais plena e que não só uma visão, mas uma prática, uma restauração. Essas coisas precisam ser restauradas. Nós queremos ver a tua casa, queremos que o Senhor volte, queremos que a casa seja realmente levantada, inaugurada e habitada por ti, Senhor. Mas essas coisas precisam acontecer, então nós queremos realmente que o Senhor restaure a tua palavra, a aliança com o Senhor, um entendimento verdadeiro, que o Senhor use pessoas e que o Senhor trabalhe como naquela época, levantando o Esdras, que o Senhor levante também esse ministério entre nós cada vez mais para entender a tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.